palavra do Senhor, meus irmãos. Amém. Minhas irmãs. Amém. Já pedimos ao Senhor a iluminação, amém? A orientação. Com certeza Ele tem coisas maravilhosas para nos revelar nessa noite. Convido aos irmãos, as irmãs que abram o texto que se encontra no Novo Testamento, no Evangelho de João, capítulo 17. Nós estaremos até o verso 15, mas eu quero ler com os irmãos os versos que antecedem, do 1 ao 15. Depois nós estaremos nos atendo para a nossa reflexão no verso 15. 17, do 1 ao 15. Amém? Ficamos sentados, ouçamos a leitura do texto da palavra de Deus. A oração sacerdotal de Jesus. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste a autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus. Tu nos confiaste. E eles têm guardado a tua palavra. Agora, eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste. E eles as receberam. E verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e protegi-os. E nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Mas agora, vou para junto de ti, isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Amém. Palavra do Senhor. Amém. Que bonito, não? Jesus, ele abertamente se declara assim de forma contundente. Não há outra forma, outra maneira. Sou eu, Deus presente, não há outro Deus. Eu sou Deus. Muitas lições nós temos escrito, mas nessa noite o Senhor quer que nós nos atentamos para o verso 15. Quando Jesus pede ao Pai: guarde os seus discípulos do mal, não os retirando do mundo, mas protegendo-os do maligno.
paramos para imaginar, pera, se nós não tivermos a proteção de Deus no mundo, nós estamos submissos a toda e qualquer ordem de situação de risco. As ovelhas que estão sob cuidado do seu pastor sabem que elas a qualquer momento podem ser atacadas, mas elas confiam, descansam na presença do pastor. Esse mesmo pastor que Jesus se revela sempre. Que o pastor que protege, que guarda, que guia. E a proteção não é somente aquela proteção da guarda contínua, mas é a proteção no sentido de encaminhamento de vida, de decisões, de atitudes, de riscos que muitas vezes se correm desnecessariamente, ou por estarmos no mundo, estarmos de uma maneira que o próprio Jesus mesmo fala, não tem como não correr esse risco, porém nós temos uma proteção. O maior desafio, meus irmãos, é estar no mundo. É um desafio. É desafiador, precisa ter coragem. Se nós pararmos para avaliar muitas vezes, né, ao pé da letra do risco que tem no mundo, nós nem saímos de casa. Ficaríamos, enfim, submissos ao terror, ao medo que o mundo traz. Mas Jesus fala, eu também não sou do mundo. E Jesus sofreu tudo que sofreu, estando no mundo. Nós temos falado aqui, meus irmãos, muitas vezes, que estar no mundo como cristão é andar na contramão das coisas. Não tem como ser diferente. Não dá. Todo mundo quer que nós façamos isso, aquilo, outro, nós não nos assentamos na roda daqueles que querem que isso passe. Porque a nossa lei, a nossa mente está norteada, está sedimentada na palavra de Deus, que nos fala que essas coisas não são dele. E tudo aquilo que não é dele, é do mundo. Então, quer dizer, nós estamos. Olha, a nossa presença perturba. A nossa presença perturba a ação do mal. Mas o Senhor quer falar, pedindo a Deus, fala, eu sei de tudo isso, mas se eles não estiverem no mundo, como eles poderiam ser testemunhas? Eles não são do mundo. Mas eles precisam estar lá no mundo, vivendo os princípios que eles têm aprendido de ti. Quais sejam? Amor, verdade, perdão. Amor, verdade, perdão. No mundo em que o amor está se esfriando. No mundo em que falar a verdade tem se tornado exceção. Exceção é falar a verdade. A mentira tem tomado conta, não é de hoje, né? Que era para ser uma exceção, acaba sendo uma coisa corriqueira normal. E a verdade, a exceção. Verdade. E algo que tem mexido com o nosso coração. E que nós vemos que isso acontece, às vezes, em lugares que nós entendemos não deveria acontecer, que é perdão. Prática do perdão, que perdão é prática. Praticar o perdão. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Nós temos o exemplo de Jesus do perdão. Do perdão daquele que recebe o filho de volta em casa, mesmo depois de ter jogado tudo fora. Mas que olha não o que ele fez, mas olha o que? O potencial que havia nele de salvação de vida. É o contrário. Perdoar. Eu te perdoo, meu amigo, meu irmão. Você está dando uma oportunidade de vida para alguém. Abrir os olhos em contemplar e reconhecer que o perdão ele é um antídoto do pecado. Ele é o remédio que o ser humano precisa para que ele se cure desse mal. Um sistema, num mundo em que o sistema dos valores
não digo frequentemente, mas a maior parte do tempo, são contrários aos de Cristo. Os princípios, os valores. A gente fala muito de valor aqui. Os valores. A identidade. A IPI tem uma identidade, não é? Nós temos uma identidade. Ou não temos? Sim. Claro que temos. Né? A identidade, uma coisa que identifica, não é que a torna melhor, não é nada disso, mas que a identifica, que mostra quem ela é. A marca. Nós temos uma marca com Deus. A marca da promessa. São selados pelo Espírito Santo. Amém. Amém? Sabe o que é selado? Você sela mais carta? Não é e-mail para cá, e-mail para lá. Sela sim. Sela? Ainda faz isso ainda? Fazem. Faz lacra, sabe? Lacra. Lacram as cartas também ainda? Com lacre? Tem que ter selo. Selo? Selo brasileiro, né? Cada dia. E tem que ter selo e tem que ter envelope para a carta. Ó, irmão, você tem um selo, você é selado, foi selado por Jesus. Viver os conceitos, os princípios de Cristo, dentro de um mundo em que esses valores têm se tornado, então, eu não tenho para tratar esses coisas como insignificantes, exige atenção constante. Vigiar e orar. Vigiar e orar nada mais é do que estar em constante atenção. Eu comentava muito com a secretária que trabalhava comigo há anos atrás, e que a gente percebia a distração. E eu brincava, vocês precisam estar antenadas, antena bem ligada com a coisa, ficar no contexto. Nós temos que estar ligados no contexto. Não dá para estar no mundo alheio às coisas que estão acontecendo nesse momento. Fazer um comentário que há anos atrás estava numa reunião de oração no Bate Preço. E o pastor chegou. Comentário na pregação e disse: olha, irmãos, Jesus está voltando. Menino, teve gente que você, verdade. Lembro disso. Você lembra disso? O pastor falou: espera um pouquinho. Vocês não sabem que Jesus vai voltar? Mas ninguém me contou. Eu falei: espera um pouquinho. Peraí, distraído, porque é o que mais se fala da volta de Jesus, e não estão dando o quê? Pai, livros, quero dizer, vocês estão no mundo, é livros do mal, e a falta de atenção é mal, que estejam ligados, sóbrios, sede sóbrios, não ébrios, que o ébrio não está sóbrio. Né? O ébrio está por conta de outras coisas, ele está tão embebido assim com as coisas da vida, com os cuidados, que ele não está vendo o que está acontecendo. O grande desafio é este: ser embaixador neste mundo. Somos embaixadores do reino, amém? Amém. Os pais acham assim, se você chegar no você foi embaixador do reino de Deus. Sou enviado de Cristo. Sou testemunha viva da ação maravilhosa do Senhor. Tem alguns pilares, sabe o que é pilar? A base desse desafio que eu não estivesse pensando em cima desse texto. Que o primeiro pilar é estar no mundo sem se corromper. João sabe o que é corrupção, não? O que é um corrupto? Não foi feito para aquilo, foi feito para uma coisa, mas foi desvirtuado e está sendo usado para outra. Perdeu o sentido. Corrompeu. Estar no mundo é não se corromper. Mas é uma mentirinha de nada. É uma fezinha. Nós não estamos aqui para criticar a atitude de ninguém. Mas eu creio que nós temos que ter critérios para avaliar atitudes. Tudo me é lícito. Mas nem tudo me convém.
Que a lei, existe uma lei que diz que eu posso, tá, mas para mim não convém. Eu tenho uma lei maior que essa, que diz que isso não convém. Peraí, eu sou moldado pela lei de Cristo ou pela lei do homem? Nós cumprimos a lei, e Jesus mesmo fala, paga o imposto, paga o meu também. Dá a César e a Deus o que é de Deus. Cuidado com isso. Nós não estamos aqui fazendo nenhuma apologia a querer, não vamos, não é nada disso. Mas também não podemos negligenciar, deixar de lado os preceitos do Senhor. Eu não vou me corromper, eu não vou me vender por um prato de lentilha. Eu não vou me corromper por pouca coisa, nem por muita coisa. Eu não vou deixar de ser o que eu sou, porque dizem que agora a moda é essa. Não. Jesus não deseja que seus seguidores se isolem. Não vou ser um ermitão, sabe o que é isso? Tipo um caramujo na minha toca, não, me fecho ali, eu não quero me corromper, então eu não vou ter contato com ninguém. Antigamente havia uma linha de pessoas de ensinamentos aí que ensinavam que o ideal não era nem ter uma televisão em casa. Olha isso aí, pode, sabe? Hoje não tem nem botão mais, né? Mas antigamente era a gente falava assim, é só virar o botão, isso me convém, filtrar. Piorou muito, piorou não. A coisa disseminou de uma tal forma hoje que você pega um smartphone, você tem acesso a imensidão de informação. Quem que vai filtrar isso aí para você? Com base em que eu vou filtrar isso aí? Eu tenho que filtrar, meu Deus do céu. Ou vou deixar que qualquer coisa entre na minha mente? Os passarinhos estão voando, não estão? Mas eu posso evitar que eles desçam na minha cabeça e façam ninho. Eu tenho que ter parâmetros, parâmetros da palavra de Deus. É isso que o Senhor fala. O Senhor não quer que eu fique isolado das pessoas, me isole do mundo para não me corromper. Menino da bolha. Esse é antigo, né? Para não corromper, ele não podia ter contato com o mundo, porque ele podia pegar doença e tal, né? Não quero me contaminar. Lutero tinha essa concepção. Lutero não. A ideologia fazia com que as pessoas como Lutero e tantos outros se isolassem para não se corromper com a sociedade. Peraí, isso é contrário exatamente ao que Cristo fala. Pai, eu não quero que o Senhor tire-me de lá. Mas ele não. O perigo é que está, né? O Senhor não quer isso. Isolamento. Pelo contrário, ele mesmo fala, sejam luz, sejam sal. Na onde? No mundo. Atuando e transformando a sociedade. A sociedade vai ser mudada a partir do momento em que as pessoas mudarem. Não é assim? A sociedade muda quando há uma ação social de mudança. Não queremos mais isso. O povo não sabe o poder que tem na mão. O povo não sabe o poder que tem na mão. Você quer acabar com o preço? Você quer acabar com os troços? Ninguém compra você. Poder na mão, quando bem direcionado. O perigo, meu irmão, é quando se adota a mentalidade do mundo. E qual é a mentalidade do mundo? Egoísmo, materialismo, ódio. São só alguns exemplos. O egoísmo, né? Sabe se eu puder, mas primeiramente é eu. Né? Cada um por si, Deus para todos. Isso é contrário à mentalidade do reino de Deus. Eu não vim para ser servidor. O próprio Senhor ensina, o maior no reino de Deus é aquele que mais serve. Você quer ser o maior no reino de Deus? Sim. Joga fora toda a sua soberba, todo o seu orgulho. Qual é essa história do meu irmão, né, da irmã que chegou na igreja e queria um pão carne na igreja? Você
Você conhece essa história. Pastor, eu quero ser chamado por Deus para uma atividade, eu quero servir o Senhor. Que bênção, irmão. Que estamos precisando de pessoas assim, com vontade, esse ano e tal. Mas eu estou pensando, eu quero isso. O pastor já notícias por querer tudo isso? Né? Tem um ministério que vai dar certinho para o irmão. E nós estamos carentes e precisando de pessoas como você nesse ministério. Ela ficou toda feliz. E o pastor já sabia que isso era o ministério da limpeza da igreja. Precisa de alguém para cuidar da manutenção do prédio, da limpeza e tal. Ela falou assim, pastor. Por que a irmã acha? Não, está pensando no louvor lá, no grupo do louvor. Bom, sabe, esse tipo de postura no reino de Deus não cabe. Porque o ministério do Senhor é trabalho, qualquer todo ele. A mentalidade humana, né? Na realidade, a irmã estava tendo mais um ministério onde ela fosse o quê? O alvo da atenção, estar na frente. Lembra do menininho lá embaixo da igreja? Mas era uma criança, né? A criança tem que saber contornar. Mas ela falou, o filho, tem que jogar lá abaixo da igreja. Menino assim, tem que sentar na cadeira esperando baixo. Eu falei, eu posso sentar aqui na frente hoje por baixo? Mas por quê? É que a minha avó vai vir. Hoje eu quero que ela me veja tocando. A criança não tem maldade, a criança não tem maldade. Só que eles têm que tomar cuidado, eles vão crescendo e acaba sendo o quê? Eu quero ser alvo da atenção. Ao passo que quem tem que ser alvo da atenção no ministério é Jesus. E isso é bem do mundo. Né? O mundo, irmãos, ele olha não o que você tem, o que você é, mas o que você tem. Né? O materialismo. O ódio, então, nem se fala. O segundo pilar, esse é o primeiro pilar, estar no mundo sem se corromper. O mundo é assim, mas eu não vou me corromper. Não vou ser. Segundo, resistência às pressões sociais. Manter integridade ética cristã é um desafio contínuo. Eu vi lá de martelado dele e falou, isso é um exemplo pequenininho, nada. Somos humanos, tal, né? Mas eu lembro de uma vez que isso lá meu pai veio contar. Meu pai não era da igreja, mas tinha lá. O irmão lá é o presbítero da igreja? Eu falei, sim, pai, é. Olha, cantado lá, né? O relacionamento lá é difícil, mas os funcionários lá, acho que ele esquece que é presbítero. Ética cristã é desafiada a todo momento, sabe? Resistir, isso inclui, meus irmãos, resistir ao conformismo, à ganância, tentações de se obter sucesso a qualquer custo. Essa integridade do ser humano. Espera, nós temos a palavra de Deus como regra de fé e o que mais? Não é só falar. Fé sem obras. Sabe? A fé, ela anda junto com as obras. Obra sem fé não tem, né? Mas nós fazemos as obras pela fé. Nós vivemos pela fé. O justo vive pela fé. Ele não está à busca de o quê? Sucesso. Por isso que a gente olha com muito cuidado quando, né? Já comentei aqui, eu vou falar novamente. Quando vieram me perguntar, quem é o líder da sua igreja? Líder da ideia que quem está em destaque. Destacado. Nós temos um presidente que foi eleito presidente, uma diretoria, mas nós não temos
o destaque, a igreja do tal fulano, tal missionário, apóstolo. Porque o objetivo não é esse, mas tem uma tentação. Não é uma tentação? Eu gosto de ter evidência, sabia? Quem não gosta da evidência? Fui eu quem fiz. Vou dar um exemplo. Tantos anos no meu trabalho, em que nós enfrentávamos essa situação. Tínhamos uma equipe de trabalho, mas na hora de apresentar o trabalho, eu fiz. Eu só ficava triste. Eu ficava só observando. Isso aí é imenso. Hoje mudou, graças a Deus. Levo o trabalho lá na diretoria. Nós fizemos. Nós fizemos. Não sou eu. Nós, a equipe, o trabalho, todo mundo participou. A igreja é a mesma coisa. A vida é assim. Nós fizemos. Eu sozinho não sou nada. Não começa por aí. Eu não quero ser destacado, mas que é uma tentação. Verdade? Terceiro pilar daqueles que estão no mundo e que o Senhor ora para que eles não sejam atacados pelo mal. É viver em unidade. Ó, quão bom e quão suave é. Viver no mundo é viver, é desafiador, mas estar unido. Um dos maiores pedidos de Jesus fossem o quê? Pai, que eles sejam um como nós somos. Ser um. O desafio, quando ele fala isso, meus irmãos, é exatamente para que o mundo cresça no amor que o próprio Deus demonstrou a partir de Jesus Cristo fazendo o que fez. É por isso que o mundo tem dificuldade em entender a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, a unidade do Espírito Santo, que não se contradiz, e trabalham em conjunto, que são um só. Esse é o desafio, mostrar ao mundo que se nós não formos unidos, povo unido, unido sem esse slogan, né? Igreja unida, povo unido. Só que para isso, o grande desafio é superar as panelinhas, as divisões. Mas eu não gostei do que ele falou, do jeito que ele tratou. Estamos falando sobre isso, não é? Superar divisões. Olha, superar é deixar para lá mesmo, perdoar, todos caminhar juntos, vamos nos abraçar e vamos fazer a obra do Senhor, como exemplo, né? Superar divisões, superar julgamentos e intrigas, promovendo paz e comunhão. Como que eu promovo a paz? Jogando uma linha, está ajudando a comentar mais ali nos comentários. Tem gente, tem pessoas que se você não fomenta o comentário, não, vai ler. Procurar contornar. Não, mas tem que resolver. Vamos resolver esse problema de outra gente. Foi quarta-feira, surgiu uma situação lá. Vamos verificar, antes de nós tomarmos qualquer atitude, a origem da informação. Se ela é verídica, não digo se ela é verídica, mas você sabe que é tudo isso. Será que não está faltando alguma coisa? Mas dito e feito. Depois de eu fazer um levantamento, chamou a liderança para conversar, falei, olha, aconteceu isso, ele falou assim, verdade. Já pensou se ele toma uma atitude em cima só porque falou? Mas nunca se faz isso. Mas nunca! Não se toma decisões só porque ouviu-se falar. Não, para com isso. A nossa posição como colocados por Deus nesse mundo é para sermos o quê? Mensageiros de guerra? De intriga? Não! É de amor, de unidade, de paz, de perdão.
tem que promover isso. Como é que eu promovo essas coisas? Fazendo promoção, né? Propaganda, vivendo, perdoando, sabe? Não, deixa para lá. Não tem que deixar, tem gente que não quer deixar para lá. Eu não, é um desaforo. Eu levo. Eu preciso aprender a levar desaforo. Eu preciso ouvir coisas que eu não gosto. Eu preciso aprender dessa. É assim que eu aprendo. Nem tudo que eu ouço eu gosto de ouvir. Mas nem por isso é um olho por olho, dente por dente. Vamos isso, olho por olho, dente por dente. Daqui a pouco eu estou muito sério, Senhor. Você tem que aprender a ouvir no trabalho. Promover paz e comunhão. E por fim, né, resumindo tudo isso, Pai, não peço que os filhos do mundo, e sim que os guardas do mal. Lidar com adversidades, lidar com injustiças, lidar com as dores da vida, sem perder a fé. Ah, mas não me chamaram lá, já perdi a fé. Jesus amado. Ah, mas você sabe que muitas pessoas são levadas a acreditar em Jesus naquela história assim, Senhor, eu vou te servir, mas estou esperando o quê? A recíproca. E às vezes a recíproca não é o que eu quero, que eu não vejo da maneira que eu queria. Ah, mas peraí. Igual aquela história do rapaz que namorava. Eu quero namorar com a Maria. Se eu for Maria, peraí. Isso não é Maria, sei. Lidar com adversidades. Tem gente que tem dificuldade de lidar com as coisas contrárias. Muda de cor, estou dizendo, muda de atitude, já não quer mais, já fica nervoso, já pensou na direção, você leva uma fechada, o que você vai fazer? Ah, eu vou em cima ou da outra. Não. Domínio próprio. Injustiças existem diversas, né? Bem-aventurados são aqueles que têm fome de justiça. Né? Jesus fala, olha, ela também tem. Senhor, você não manda um exército matar todo mundo, porque eu não vim para isso. E tudo isso sem perder a fé, confiando na palavra de Deus, que ela diz que ela é a verdade, realmente é. E é através da palavra de Deus que nós somos santificados. Nós temos fé, confiamos. Por isso, estar no mundo é um desafio? Sim. Mas o maior desafio não é estar lá, é não ser no mundo. É estar e não ser. Vivendo, sim, não deixando nunca de viver os princípios que nós temos aprendido do próprio Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o meu entendimento, com a minha força, tudo que eu tenho, e ao meu próximo, como a Deus. Sabe? Princípios do amor, como nós falamos. Princípios, pessoas íntegras. O que é uma íntegra? Se ensina verdade e do perdão, um sistema que nós já falamos que tem levado o mundo a acreditar que o que vale realmente são esses princípios do mundo que levam as pessoas à morte e à destruição. Quantas pessoas estão escravas? Isso sabe o que escraviza? Há uma limpeza, uma lavagem cerebral tão forte que passam a acreditar que isso é verdade. O inimigo faz isso. E os princípios do mundo que são a verdade, e não a palavra de Deus. Exatamente, esse é o trabalho do inimigo. Inversão. Inverter os valores, inverter as coisas. Mas Jesus veio para fazer o quê? Reverter. Dar um novo sentido ao ser humano. Deus, como nós estamos no mundo, nós somos do mundo.
e que a proteção de Deus esteja conosco, não somente quando se fala proteção, aquela proteção, Deus está me guardando, como não. Eu tenho que me resguardar, me guardar das coisas que o mundo oferece. O mundo é um mercado. Você sabia que a internet é um mercado aberto? Ela oferece de graça. Só que esse de graça tem preço. Então, tem que se filtrar as coisas. Não tipo de nós. O objetivo maior sermos embaixadores e distribuidores do Senhor.